antes de você começar a sua pregação, você já passou por experiências muito próximas de pessoas queridas que faleceram. Sim. Sua esposa, um sobrinho recentemente, e nós temos hoje o sétimo dia do Danilo, 34 anos de idade, não é? Casado, 2 filhos, e tantas pessoas que vivem esse momento, né, da pandemia, que perdem fisicamente alguém que ama. Para essas pessoas, para a família do Danilo que está aqui, o que você tem para dizer? O que é mais importante é a gente prosseguir com a nossa vida a partir do que a gente acredita. A nossa fé tem que ser a base das nossas decisões. Nós temos que andar de acordo com o que cremos. A dor vai acontecer, a saudade, a tristeza, porque nós somos seres passivos disso. Mas eu não vivo da dor que eu sinto. Eu sinto ela, mas não é ela que me move. Então a clareza que eu posso te dizer agora, depois de tudo que eu passei na minha vida, é que os passos que seguem, os dias que seguem a este, da dor, da morte, da separação, tem que ser movido pela fé. Eu tenho que agir conforme eu acredito. Eu acredito em Deus, no seu amor, na ressurreição da carne, na vida eterna. Eu acredito no céu. Eu acredito que Deus, na sua misericórdia, acolhe aqueles que partiram desta vida, como o Padre reza na oração eucarística. Nós não rezamos em vão. Então, por mais que doa o coração, é interessante como que às vezes a gente luta errado, porque a gente luta para não sentir a dor. A gente luta para não sentir a saudade. A gente luta para não ficar triste. Essa luta é em vão, porque isso é uma natureza decaída, que está passiva de tristeza e de dor. A gente tem que lutar para não se entregar a isso. A gente muitas vezes fica vigiando muito, fiscalizando o que entra no coração, quando na verdade a gente devia fiscalizar o que sai. Ou seja, a gente sente, coisas vêm na cabeça, passa no coração. Não deveria, é verdade, mas vem. Dizer que não vem seria uma tolice, e até negar a humanidade. Mas como é que eu vou me comportar diante disso? Como é que eu vou andar de acordo com a minha fé ou de acordo com a minha tristeza? Porque se eu deixar a tristeza comandar os meus sentimentos, meus pensamentos, minhas vontades, certamente eu vou naufragar. Vai me levar, vai acabar comigo. Agora, se eu acreditar, mesmo assim eu posso andar. A prova disso é o evangelho de hoje. Mesmo com medo, Pedro andou. Até o momento em que o medo assumiu o controle dos seus pensamentos, seus sentimentos, e ele começou a afundar. Mas não pense que Pedro não estava com medo desde o começo. Mas quando ele acredita, ele dá passos, ele vai em direção a Deus. É isso que nós temos que fazer diante da perda, diante da morte, diante da dor, ou diante de qualquer problema que a gente possa enfrentar. Quaisquer problemas que venham sobre nós, nós temos que andar segundo a nossa fé. Por isso que eu tenho pedido para as pessoas o seguinte, e aqui eu continuo já com a pregação desta noite. A gente precisa sentar em família e pegar uma folha de caderno e uma caneta e definir o que é que nós cremos. A gente precisa fazer isso urgente. A gente precisa definir a nossa fé, e de todos os sentidos, começando pela fé religiosa, a fé, a crença espiritual. Em quem a gente acredita? No que? Tem que definir isso logo, porque senão a gente fica, desculpa a expressão, que nem barata tonta, rodando. E você sabe qual que vai ser o futuro da barata, né? No final ela é morta, porque ela não sabe onde está indo, ela só está com medo, ela não quer morrer. Por favor, você não é barata, você é um filho de Deus. Parece que a gente vive só com medo da morte, a gente só se esquiva de morrer, a gente fica o tempo todo correndo, a gente não quer morrer. Mas na verdade, se você viver assim, a sua vida se resume a fugir da morte, quando na verdade o sofrimento é tão grande que nos leva ao encontro dela, nos leva em direção a ela. E é preciso que a gente viva como filho, e precisa definir o que é que nós acreditamos. Eu faço bastante oração nas empresas, e eu falo assim para os proprietários, para os empresários: o que é que você acredita como crença profissional, empresarial, da sua empresa, suas crenças financeiras, você acredita em quê? Aí eu perguntei para um casal esses dias: você acredita que separando as suas finanças da sua mulher, tipo a conta dela, a conta sua, o cartão dela, o cartão seu, vocês acreditam que isso dá certo? Sabe o que eles respondem para mim? Não, isso não dá certo.
E como que é a conta de vocês? É tudo separado. A incoerência tomou conta das pessoas. Há uma incoerência tão grande que elas estão indo contra aquilo que elas mesmas acreditam. Então qualquer coisa que a gente falar aqui de família, a gente tem que definir o que é que eu acredito, por exemplo, como pai da Vitória, da Sofia, do Miguel, da Maria. O que eu acredito como pai? Escreve no caderno, fala para eles, mostra para o filho de vocês qual é a crença. Eu não acredito que um filho levantar às 11 horas da manhã dá certo, não dá certo. Então por que eu deixo o meu levantar? Eu não acredito nisso. E por que você deixa o seu filho levantar às 11 da manhã? Não, Rodrigo, é porque ele está de quarentena. E daí que ele está de quarentena? Não dá certo um filho levantar às 11 da manhã. O duro que levanta da cama e deita no sofá. Eu não acredito nisso. E por que eu vou contra o que eu mesmo acredito? Eu não acredito que dá certo isso, não funciona. Aí sua filha começa a namorar, o seu filho começa a namorar. Eu não acredito que dentro do quarto, um filho com uma filha dentro do quarto, com um namorado no quarto, eu não acredito que dá certo, então por que eu deixo? Ah, fazer o quê, né? Parece que eles envolvem a gente. Não, fazer o quê? Seja fiel à tua fé. Anda conforme você acredita. Nós acabamos de cantar aqui, ó, ensinai-me a fazer vossa vontade. E o que é fazer a vontade de Deus, se não andar de acordo com aquilo que eu acredito que eu ensinei? O que nos faz ser forte? Doutrina, liturgia, caridade e serviço. São essas 4 coisas. Eu falo, você repete. Fala comigo. Doutrina, liturgia, caridade e serviço. É isso que nos faz ser de Deus. Ou seja, a doutrina, a palavra. Liturgia é o que eu rezo, é o que eu oro, é o que eu celebro. Eu vou ao encontro daquilo que eu acredito. Aí eu tenho a caridade prática e o serviço, que é o reflexo, que é a materialização do que eu amo, do que eu acredito, do que eu amo, da minha caridade. Porque senão não é, a caridade é fingida. Então eu tenho que andar assim. Então esses dias eu estava conversando lá em casa, porque reuniu a turma toda. Fazia tempo que não ia os tios, né, o pessoal lá. Eu não acredito que dá certo. Porque veja só, aqui embaixo está a geladeira, na minha casa, a geladeira, tem comida dentro. A televisão está aqui embaixo também. O banheiro é aqui embaixo. Está todo mundo aqui embaixo. O sofá está aqui embaixo também, que é a parte mais confortável da casa. Está tudo aqui embaixo. A churrasqueira está aqui embaixo também. O que você vai fazer no quarto com a minha filha? Se tudo que precisa está aqui embaixo. Você vai fazer o que lá em cima? A única coisa que você quer com ela, que não está aqui embaixo, é aquilo que a gente não pode ver. Então não vai. Me fala aí agora você, menino. O que você quer com a menina dentro do quarto que não está aqui embaixo? Rapaz, nunca mais volta na sua casa se você fizer essa pergunta para ele. Se ele tiver honraria na cara, ele não volta mais na sua casa. Eu não consigo entender. Aí as pessoas chamam a gente de quê? De puritano? De moralista? As pessoas chamam a gente, não, você está atrasado. Quem é que está atrasado? E depois os problemas acontecem, as coisas se realizam e a gente quer resolver do nosso jeito. Aí a pessoa fica grávida indesejavelmente, então aborta. E aí fica se lutando para legalizar, descriminalizar o aborto. Quando na verdade não dá para descriminalizar aquilo que é crime. Não dá para descriminalizar aquilo que é crime. E é crime diante de Deus, do seu Deus, do nosso Deus. Aqui na Bíblia está escrito o que é crime e o que não é crime. Não dá para descriminalizar aquilo que é crime. Não pode. Não tem como. Veja só, eu vou falar, você repete comigo. Fala, existe a lei. Então quando a gente não cumpre a lei, é crime, sim ou não? Então existe a lei, existe o crime. Em vez da turma mudar de vida para seguir a lei, sabe o que eles querem fazer? Mudar a lei. E nós acabamos de ouvir no Salmo 118, está escrito lá um monte de vezes: a lei do Senhor é boa, é perfeita. Acabei de cantar ali. A lei do Senhor Deus é perfeita. Repete. Você pode perceber que no Brasil também a nossa Constituição não é perfeita, mas ela é boa. Mas a turma quer mudar. Engraçado, né? O que é descriminalizar o crime? Olha, gente, essa lei não é boa.
Então vamos mudar ela para que seja certo aquilo que é errado. Aonde vai chegar isso? Não vai dar certo. O que é certo, o que é errado, é a natureza das coisas. Mas as pessoas são tão abusadas e são tão soberbas e presunçosas que querem chegar a ponto de mudar a lei. Então as pessoas chegam e falam assim, ó, a Bíblia não serve mais, fecha ela aí, que ela não serve para nós. Ela não pode ditar nossos passos, nem nossas decisões, nem nossa comunhão, nem as regras e as leis e os valores da nossa família. Ela não serve para nós. Por quê? Não, porque ela criminaliza isso. Então muda de vida, se converta, em vez de querer mudar a lei. É melhor mudar a vida do que mudar a lei. Muda de vida e não queira mudar a lei. Muda a vida, porque a lei é perfeita. A lei é em nosso favor. A lei do Senhor Deus é perfeita. Alegria ao coração. Guardo no meu coração tuas palavras, Senhor, para não vos ofender. Amém. Eu não sei se eu contei para vocês o dia que eu cheguei lá em Angola a primeira vez, na África, que eu fui pregar um seminário de vida no Espírito. Eu fiquei lá 45 dias, e aí no segundo tema era pecado, e eu comecei a falar do pecado, aí eu falei assim, olha, não pode ter duas mulheres igual vocês têm aqui, os homens, não pode. Aí um rapaz levantou no meu ouvido, veio falar assim, ó, é melhor você não tocar nesse assunto, porque lá é muito comum dos homens ter uma mulher, duas mulheres, três mulheres, quatro mulheres, e o país não tem regra, e nem lei alimentícia, pensão, essas coisas não tem. Você pode ter quantas mulheres você quiser. E aí um lá levantou, quando eu falei que não pode, o rapaz veio falar no meu ouvido, que era bom não tocar no assunto. Eu falei assim, bom, quero falar outro assunto então. Não pode ter duas mulheres. E agora só porque você falou isso, eu falei para ele, agora eu vou falar disso. Porque você não é meu Deus, você não manda que eu vou falar. Vou falar aquilo que a lei está falando que não pode. Vocês são um país católico. Vocês foram evangelizados pelos portugueses, foram catequizados, há 35 anos foi feita uma evangelização aqui, vocês ouviram falar, não foi? E aí? Não pode. Não, é que aqui, não pode. Está errado. Muda seu comportamento. Ao pedir para as mulheres ficar em pé, lá na Angola. Falei, fica de pé as mulheres. Sabe por que os homens encontram a segunda? Porque vocês aceitam ser a segunda. O dia que vocês não aceitarem ser a segunda, porque era muito comum falar assim, eu sou a segunda dele, eu sou a terceira dele. E às vezes estava sentado as três no mesmo banco. É verdade. Eu sou a segunda dele. Sabe por que os homens encontram a segunda? Porque vocês aceitam ser a segunda. O dia que vocês aceitarem ser só a primeira, não vai encontrar a segunda mais. As pessoas preferem mudar a lei do que mudar de vida. Entendeu como é? Elas preferem mudar o costume, o valor, do que mudar de vida. Então lá em casa eu falo assim, ó, vocês estão de quarentena, mas nós vamos arrumar alguma coisa para fazer. Porque eu não acredito que gente que levanta às 11 horas dá certo na vida, não dá. Eu tenho um primo meu que não deu certo na vida, que levantava às 11, tomava café, almoçava às 4 e voltava a dormir. Não deu certo na vida, virou nada. Então vamos levantar cedo, gente. Aí fica com aquela cara feia, tal, não gosta muito. Mas é aquilo que eu acredito. Se quiser viver comigo, vai viver de acordo com o que eu creio. Porque eu não posso ir contra aquilo que eu acredito. É uma coerência danada. Eu acredito que é assim que funciona. Seja fiel à tua fé. O Evangelho está nos convidando a gente isso hoje. Pedro falou, se és tu, manda-me ir até ti. Está vendo? Eu acredito em Jesus. Eu estou vendo um fantasma, é uma luz. Eu não estou vendo claramente que é o Senhor. Então, já que eu não estou vendo claramente, eu estou com dificuldade de visão, ó, está tempestade, vento, barulho, a barca agitada, todo mundo com medo, todo mundo gritando, aparece uma luz, e alguém grita no meio da luz, sou eu, não tenho medo, está tudo confuso, eu não estou tendo visão clara. Então nessa hora o que a gente faz? Recorre à fé. Fala comigo, se eu fizer de acordo com a fé, eu não vou errar. Veja que você não tem visão clara, você não tem, está tudo turvo, está medo, está inseguro, está lá, vai na fé. Mas que fé? A fé é em Cristo, o caminho, a verdade e a vida, na fé do Senhor, porque eu estou pregando aqui é para gente católica, é para gente que crê em Jesus. Então a gente daqui a pouco vai dizer, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu. Nós vamos falar os 8 pilares da nossa fé, são 8, sabia, né? São 8 pilares da fé. Eu creio em Deus Pai, Filho, Espírito Santo, Santa Igreja Católica,
comunhão dos santos, remissão dos pecados, vida eterna, ressurreição da carne, amém. É isso que eu creio, 8 pilares, eu acredito nisso, e ponto final. Então morreu alguém que eu amo, eu vou sofrer, vai doer, vou chorar, vai sentir saudade, a morte é uma separação dolorida, e claro que é, ninguém está falando que não é. Mas eu vou viver segundo a minha fé, eu acredito no céu, na ressurreição, eu acredito que a morte não é o fim, amém minha gente? Então eu vou seguindo meus dias, andando na fé. O que Pedro faz na hora do medo? O que Pedro faz na hora da insegurança? O que Pedro faz na hora de tantos transtornos, barulhos? Ele ouve uma voz dizendo, sou eu. Não tenha medo, mas ele não está vendo, o que ele está vendo é um fantasma, o que ele vê não é o que ele sente não é o que ele vê, a cabeça dele está confusa, ele está com medo, ele está inseguro, ele está incerto, ele sente uma coisa, pensa outra, quer outra coisa, aí ele fala assim, se és tu, espetacular gente, essa hora, se és tu, manda-me ir até ti, e a voz fala vem, e ele acredita, sem ver, sem saber, sem sentir, sem ter visão, sem ter a totalidade do controle da situação, ele fala, eu vou. A prova disso é que ele sai da barca, o cara pisa na água, ele tira os 2 pés, e ele vai andando. Olha, eu fico até impactado assim, pensando, meu Deus, isso é caminhar na fé, eu acredito nisso. Sabia que o filho, quando a gente fala não para ele, ele não acredita no nosso amor? Segue falando não, porque você acredita que você ama ele. Então segue falando não, até a última consequência, não importa onde isso vai dar. Se é para falar não, fala não, segue teu amor. Mas Rodrigo, se ele não entendeu o teu amor, paciência. Mas não se venda, não se renda, não se entregue. Segue o que você crê, pelo amor de Deus gente. O que é que a gente crê nessa vida? O que a gente crê no nosso coração, minha gente, amém, amém, no que é que a gente crê. Esses dias foram lá na nossa obra lá, uma obra social que a gente tem, lá em Marília, onde a gente acolhe moradores de rua para morar. Foi lá um político, e falou para nós se nós não queríamos fazer um bem bolado. Nós não faz, irmão. Ele não faz bem bolado, porque eu não acredito nisso. Embora eu estou precisando pra caramba, porque está cortando minha água, minha luz, porque está cortando tudo aqui, mas não tem, mas eu não vou andar por aí, porque não vai dar certo. Vai dar certo? Vai dar certo? E a gente sabe que não vai, e mesmo assim a gente teima. Cabeça dura, não vai dar certo. E assim como não vai dar certo isso, não vai dar certo nada daquilo que está contrário ao que você acredita. Está contrário ao que você crê. Esses dias uma pessoa falou assim para mim, a minha filha apareceu aqui em casa, montou um altar aqui com a imagem de uns negócios esquisitos, o que eu faço? Eu falei, convida ela a tirar. Ah, mas se eu tirar ela sai de casa. Eu falei, olha, você pode conviver com a tristeza e a saudade de um filho, mas com a idolatria você não pode. Porque na Bíblia não está escrito que Deus vai destruir um coração triste, não está escrito isso. Deus vai consolar o coração triste. Mas o idólatra, por que a gente está ficando refém das coisas, refém das pessoas? Entende como é? A gente está virando refém das pessoas. Então entra um casal de homossexual dentro do comércio, e eles fazem questão, porque são aquelas pessoas ativistas que querem chamar atenção e criar confusão, aí sentam no colo do outro, quer beijar na boca, não, no meu comércio não, porque nem aqueles que são héteros faz isso, sentam no colo do outro e beija. Por que você vai fazer isso? Ah, mas vai dar problema para você. Eu vou até a última consequência. Mas eu não acredito nisso. Não dá certo. Não funciona. Simples assim. Não é tão difícil viver da fé. O justo vive da fé. A Semana da Família está nos convidando a quê? Olha a profecia de Ageu, que eu estou pregando hoje. Olha a profecia de Ageu. Ageu 1, versículo 8. Deus fala assim, reconstruir a minha casa, a família, nela eu me agradarei, e nela serei glorificado. Mas reconstruir a partir do quê? Aí a profecia começa a desenrolar. Deus fala para ele, vai pegar madeira, tem que reconstruir com a matéria-prima de Deus, não com as nossas. Como é que nós estamos construindo a nossa casa?
nossa família, em que pilares? Urgente, a gente precisa sentar na mesa com todos os filhos. E sabe o que eu falei para essa mulher? Que a filha dela levou um altar para dentro da casa dela? Isso aí é apenas um sintoma. Isso é só sintoma. Porque a doença, a causa, é a falta do diálogo. A falta de sentar com a família e dizer o que é que a gente acredita. Se o seu marido e você tivesse sentado com os filhos e dito a eles o que é que vocês acreditam, mas a gente não pode forçar eles. Mas quem está falando em forçar? Nós estamos falando em decretar, nós estamos falando em decreto, nós estamos falando em declaração, em publicação, nós estamos falando em dialogar e mostrar aquilo que nós cremos. Nós acreditamos em Jesus, Ele é nosso Deus. Nós somos católicos, Nossa Senhora, os santos, mas a gente não acredita nesse Deus aí, não, a gente não acredita, e aqui Ele não vai entrar. Mas é o meu quarto. Não, é bom que você saiba que é o seu quarto. É o seu quarto, até porque vai te dar responsabilidade, né? É seu quarto porque vai gerando responsabilidade em você. Eu até gosto que você chama de seu, porque se você chama de seu, você tem que limpar, tem que lavar, tem que manter organizado. É seu. Até vai criando, porque quem não sabe cuidar de um quarto, não vai saber cuidar de uma casa. Então é importante você chamar de seu. Mas é seu, mas está dentro do meu. Faz parte. Então está dentro da minha jurisdição, então não pode. Rodrigo, mas eu não vou brigar com a minha filha por causa disso. Mas quem falou em brigar? Engraçado, você percebe que as nossas saídas são sempre fúteis. A gente está falando em brigar, eu não posso, mas ninguém falou disso. Nós estamos falando de definir o que cremos. Ninguém está falando em brigar, ninguém falou para você gritar, para você ser ruim, ninguém falou para você soltar uma bomba, ninguém falou para você humilhar a pessoa. Não, nós estamos falando só que se você estivesse lá atrás, quando seus filhos eram pequenos, sentado com eles e falando assim, o papai vai falar no que a gente acredita, muita coisa tinha sido evitada. Se vocês tivessem conversado sobre o que vocês acreditam na sexualidade, na vida cristã, no trabalho, no dinheiro, entendeu? Falta a gente sentar para definir, porque é nessa hora que Ageu chama as famílias para sentar e falar assim, vamos projetar a casa que nós vamos construir, a casa do Senhor. Vamos reconstruir ela. Olha, meu filho, a mamãe e o papai acreditam assim. E eu sinto muito se você não acreditar, mas essa é a nossa fé. Foi o que Josué faz. Eu e minha casa, ele fala, não sei vocês, ele fala na grande assembleia de Siquém, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fala uma coisa para mim, quantos tinham dentro da barca que Pedro saiu? Eram 12, sim ou não? Quando Pedro saiu, vocês acham que os 11 falaram assim, vai lá Pedro, parabéns? Não, falaram assim, não vai não, tu vai morrer, você vai afogar, não vai não, é o fantasma, nós vamos morrer. Pedro falou assim, vocês estão com medo, eu estou também, está tudo ruim e eu estou também, o barco está afundando, tem uma luz lá no meio e eu acredito que é o Senhor, eu vou seguir minha fé, amém? Segue a tua fé. É uma incoerência terrível que a gente está vivendo, fazendo tudo que é de contra aquilo que a gente acredita. Você acredita que Jesus está na Eucaristia? Sim ou não? Então vai ao encontro disso. Você acredita que Nossa Senhora te protege? Reza, então pede. Você acredita no amor, na doação, na partilha? Você acredita que é dano que se recebe? Você acredita na santidade e na pureza? Esses dias a minha filha perguntou para mim, pai, uma amiga me perguntou, qual é a hora certa de ter relação sexual? É quando você casar, filha, fala para ela. Por quê, filha? Você tem que se doando, e dar tudo que você tem, sua fé, seu amor, sua atenção, sua história. Aí quando você não tiver mais nada para dar, filha, para aquela pessoa, você já deu tudo o que você tinha, coisas, situações, olhares, você não tem mais nada para dar, a única coisa que vai restar vai ser você, então você se dá para ela, em casamento, eu me dou em casamento para você, essa é a hora certa de ter a relação sexual, mas não, as pessoas fazem isso no primeiro encontro, segundo, às vezes nem se encontram, às vezes nem viu o rosto, é no escuro mesmo. Não se tem amor de verdade.
O que as pessoas chamam de amor não é o que a gente define como amor. Amor é compromisso, é Deus, amor é Jesus, amor é cruz, amor é se dar, amor é lado aberto, amor é sangue derramado, amor é compromisso de felicidade, amor é alegria, é santidade, amor é doação. É nisso que eu acredito. Eu creio em Jesus Cristo que foi crucificado, morto, sepultado, desceu dos mortos, é nisso que eu creio. Aí na hora que eu vou fazer, eu faço outra coisa. Eu estou falando que eu acredito que o amor é Jesus. Aí quando na minha sexualidade eu faço diferente. Eu acredito que o amor é Jesus. Aí nas minhas finanças eu faço diferente. No meu casamento eu faço diferente. Na minha empresa eu faço diferente. Aí eu estou passando com dificuldade, eu faço um bem bolado com o político. Não tem bem bolado aqui. Sabe o que o político falou para mim? Falou assim, ó: infelizmente a sua obra nunca vai crescer, porque nada vai para frente sem a nossa ajuda. Eu sorri para ele e falei: rapaz, você tem 10 segundos para sair daqui para não jogar uma maldição no você. Porque isso que você está falando é o que você acha, mas o que eu vou falar vai ser maldição. Então você tem 10 segundos para sair daqui, para mim não jogar uma maldição no você. Porque você pensa que é o que você fala que vai acontecer? Não, é o que Deus fala. Aí ele olhou para mim e falou assim: não, eu sei, Rodrigão, eu te respeito. Se você respeitasse, você não faria essa proposta para mim. Eu não acredito nisso, rapaz. Eu não acredito nisso. Não vai dar certo, nem para você, nem para ninguém. Não dá certo para o Brasil, não dá certo para a China, não dá certo para os Estados Unidos, não dá certo para ninguém. Aquilo que vai contra a nossa fé, nossas crenças verdadeiras, puras e boas, não vai dar certo. Só que é uma coisa, hein? Quando você segue a fé, como diz a canção do Ítalo, né? Vai correndo ao encontro do Pai, Ele espera ansioso por ti. Não desista, dá um passo e verá que pelos olhos da fé, tudo em tua vida irá mudar. Tudo em tua vida, de coragem Ele vai te encher. É somente pela força da fé que a vitória virá. Aí Pedro está indo. De repente aumenta o vento. E aí a turma do barco faz o que mesmo? Ah lá, não falei. Ah lá, deu nada, zangou. Nossa, ele afundou lá, morreu. E Pedro, afogando por causa do medo, estende a mão e fala: salva-me, Senhor. Isso significa que eu fui fraco, mas eu continuo crendo. A grande graça e a grande certeza que Pedro continua crendo é que ele levantou o braço e falou: salva-me, Senhor. Senão ele teria falado: fantasma. Não, ele falou: salva-me, Senhor. Eu fui fraco, mas eu continuo crendo. Eu choro, mas eu continuo crendo. Eu passo dificuldades, mas eu continuo crendo. Eu fico sozinho, mas eu continuo crendo. Eu passo por dores, mas eu continuo crendo. Eu perco noites de sono, mas eu continuo crendo. Eu posso até ser traído, mas eu continuo crendo. E aqueles que creem são os verdadeiros adoradores de Deus. E os que adoram a Deus, diz o livro de Juízes capítulo 5, brilham como o sol ao amanhecer, ou seja, são certos. Fala comigo: a fé não falha, é certa. Mas quando eu falo fé, eu estou falando que a fé é uma coisa separada de Deus? Não, estou falando do próprio Deus. Se você crê nele, ele não vai falhar. E eu sei que eu estou sentado diante de pessoas agora que perdem entes queridos, como o padre está falando aqui. Pessoas que você ama morrem, você perde o emprego, você passa por dificuldades no casamento, você passa por dificuldades com um filho te desobedece, te desonra, te afronta, segue caminhos contrários aos seus. Você passa por desonras e até por vergonhas, mas segue crendo. O grande desafio da nossa família nesses tempos é seguir acreditando. A pergunta que Jesus faz quando ele cura o servo do centurião é: quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará fé em Israel? Encontrará fé sobre a terra? É também a pergunta que ele faz na parábola da viúva de Lucas 18. Quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé? Aquele que perseverar até o fim na fé, diz Lucas 19, será salvo. Por isso que hoje, pregando para as famílias, para esta família que perdeu um ente querido, um pai, deixou seus filhos, e toda a comunidade sente muito a sua dor. Nós sentimos e acolhemos com oração o seu coração, mas segue crendo, segue o caminho da fé, a via da fé.
Porque nesse momento é um perigo muito grande a gente começar a seguir a revolta, a dor, a tristeza, a angústia, a mágoa, a revolta, a vingança, o desânimo. A angústia e a cabeça que fica pensando, cadê Deus? Porque Deus, então Deus, porque assim Deus, porque comigo Deus. Segue o teu corpo, segue a fé. Não segue teu coração não, segue a fé. Segue crendo. Segue como Pedro. E se por acaso você começar a afundar de tanta fraqueza, lembra que quem está ali é quem mesmo? É o Senhor Jesus. Estende a mão para Ele e fala, me salva, Senhor. Porque está muito difícil hoje. Está muito difícil. Está muito difícil hoje, Senhor. Está muito difícil. Não está fácil. O mês de julho que passou, fez 2 anos que o filho da minha irmã se suicidou. Então é o mês que foi mais difícil para minha irmã. A minha irmã está aqui comigo, veio comigo aqui para Goiânia, para a missão. E eu sei que quando vai ficando difícil para ela, vai ficando difícil, vai chegando o mês, chega perto da data, as lembranças, as pessoas, as coisas, eu vejo que ela vai sentindo como Pedro vai afundando. Parece que está mais difícil, está mais dolorido. Aí vai chegando perto do dia, perto do mês, as pessoas, salva-me, Senhor. Está ali, porque eu acredito em você. Eu acredito no seu amor. Eu acredito na sua misericórdia. Acredito na sua bondade. Eu acredito que você é Deus. Então, por mais que eu passe por dores e sofrimentos, angústias, dificuldades, desestabilidades, eu preciso ser coerente com aquilo que eu acredito. Pelo menos, eu preciso dizer o que eu creio. Está na hora da gente sentar. Engraçado, né? Parece que eu estou querendo colocar você em guerra com a sua família, né? Olha só, que tem gente pensando isso. Nossa, Rodrigo, se eu fizer isso que você está falando, vai ter uma guerra em casa. Pelo contrário, a paz vai se estabelecer na tua casa. Porque não tem nenhum problema a família se reunir e dizer assim, vamos colocar aqui o que a gente acredita mesmo? Aqui escrito na mesa, como um contrato. Engraçado, tudo tem contrato. Você vai alugar uma casa, tem contrato. Vai comprar uma casa, tem contrato. Você vai alugar um carro, tem contrato. Você vai comprar tudo tem contrato. Agora, a nossa fé parece que ela é solta, ela não é publicada. A gente precisa urgentemente sentar como casal e falar assim, meu amor, no que a gente acredita? Você acredita em ciúme? Você é uma pessoa que acredita em ciúme? Não. Então está na hora de você largar ele, porque não está dando mais. Porque o ciúme funciona, é uma coisa boa? Não, não é. Então, você acredita que assim, ficar bebendo todo dia igual você está, e tal, e bebe, fica cansado, isso aí é bom, dá certo? Não acredito. Então não faz mais. Anda conforme a sua fé. Esses dias um senhor falou assim para mim, Rodrigo, me ajuda a parar de beber, o que eu faço? Falei, primeira coisa, pede a graça, que sem a graça não para. Segundo, não compra mais. E terceiro, não anda com quem bebe. Ele olhou para mim e falou assim, assim dá certo. É, assim dá certo. Assim dá certo. Agora, é impressionante a incoerência. Eu quero parar de beber, mas não paro de comprar e não paro de chamar quem bebe muito para ver quem bebe mais. Eu continuo fazendo as mesmas coisas. A sua ação tem que estar em conjunto com aquilo que você quer e acredita. Fala comigo, eu creio. Creio. E se creio, tenho que agir conforme a minha fé. Vocês acham que Pedro é louco para ao sair da barca e andar em direção à voz que está chamando ele? Não, é. Ele falou, se és tu, manda-me ir até ti. Ele falou, vem. Eu vou, acredito. Ninguém vai apoiar você. Ninguém vai dizer parabéns. Aí ele pega Jesus e vem para a barca. Quando ele chega na barca, todos se prostram e falam o que mesmo? Verdadeiramente é o Filho de Deus. Sim ou não? Queria dizer uma coisa para você. Segue firme na tua fé, naquilo que você acredita, nos teus valores, na lei do Senhor Deus. E o final, sabe qual vai ser? Todos vão se prostrar e dizer, você estava certo, Ele é o Filho de Deus. É isso que vai acontecer. Acredita nisso. Deus vai fazer você triunfar pela fé. Deus vai fazer você triunfar pela fé. Por que a gente às vezes quer dar coisas que os nossos filhos nem pediram? Eles nem conhecem. Por que a gente acha que a gente tem que ter um monte de coisas que na verdade estão tirando da gente as coisas mais importantes que temos? Eu vou repetir de novo, por que a gente tem que ter um monte de coisas que estão nos tirando as coisas que na verdade importam a gente? Por que a gente insiste em caminhar na contramão daquilo que a gente de fato acredita?
Está na hora da gente ter a decisão no coração, e a reconstrução da família passa por aí. É hora que a Ageu chama o povo e fala assim: gente, por favor, é hora de vocês estarem em casas confortáveis, é hora de vocês ficarem habitando em coisas, vocês estão fazendo a colheita tudo errado, vocês estão esperando 50, não colhe, esperando 100, não colhe nem 50, saco roto, furado. A Ageu está falando aqui para eles. A Ageu está falando assim: vocês esperam uma colheita abundante e não está dando nada, não está dando fruto às nossas ações, não está funcionando, não está dando certo. Vocês estão querendo mudar a lei, gente. Não, tem que mudar é a vida, a lei já está boa. E esses dias que uma falou assim para mim: Rodrigo, você tem que entender que nós somos jovens e nós conhecemos os nossos direitos. E a Bíblia, aliás, a Constituição diz que a gente tem o direito de ir e vir, falando a respeito dessas coisas que acontecem dentro das casas, tá? A gente tem direito de ir e vir. Olha como que os jovens de hoje em dia, eles estão com realmente um bigato no cérebro. Eles estão com uma larva na cabeça, não é possível. Ela falou assim para mim: a gente tem o direito de ir e vir. Eu falei: é verdade, querida. Onde você ouviu isso? Ela falou assim: eu ouvi, falou na internet. Nem leu a Constituição, ela ouviu na internet. É uma zumbi mesmo, é zumbi, vai para onde o pé aponta. Aí falou assim: a gente tem o direito de ir e vir. Eu falei: é verdade, querido, só tem que entender o seguinte: leia o resto, porque no ir e vir tem um monte de lei que você pode e que não pode. Ela falou assim: é mesmo? Eu falei: dependendo, nem isso você pode, quanto menos vir. Não, olha o nível da inteligência dos jovens. Eu tenho direito de ir e vir. Mas no direito de ir e vir, você tem mesmo de ir e vir, mas você tem um monte de deveres no ir e vir. Tem ou não tem? Um monte. E se você não cumprir alguns, nem isso você vai, porque você é presa. Ele só pega aquela: eu tenho direito de ir e vir. É igual um dia um falou assim para mim: eu gosto de Jesus porque ele falou: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Tem que viver em abundância. E o que é vida e abundância? Tipo aquele modelo, né? O que é vida e abundância para você? Engraçado que a pessoa lê o negócio, não está dizendo nada disso. A vida abundante é com Jesus que você consegue, é estando nele. Não é que ele te dá isso, é que você encontra isso nele. Eu vou dizer uma coisa para você, que esses dias eu estava numa missa, dia 31 agora de julho, foi dia de Santo Inácio de Loyola, né? Dia do nosso patrono lá da Missão Louvor e Glória. E o bispo nos chamou para uma missa, e ele falou uma coisa tão interessante. Eu falei: olha que bonito que o bispo falou, gente. Na verdade, Deus não te dá nada. Deus não te dá nada. Você encontra nele, é diferente. Eu achei isso de uma profundidade tão bonita. Não pensa que Deus te dá as coisas, tipo assim, dá e você sai correndo. Deus não te dá nada. Nele você encontra. Deus não te dá a vida, você encontra a vida nele. Tem que estar nele. Se você não está nele, não tem vida. Não é assim, tipo, Deus me dá, e daí você sai correndo. E aí ele falou sobre o filho pródigo, a herança. Me dá a herança, tá? Acabou, gastou tudo. Vou voltar para a casa do meu pai, porque lá tem pão em abundância. Não é o que Deus te dá, é o que eu encontro quando estou nele. Amém, minha gente? Amém? Não é o que ele me dá para eu sair correndo, é o que eu encontro quando eu estou nele. Fala comigo: nele eu encontro a vida plena. Então não é assim, menina, assim, Deus te dá a vida e você vai ter vida em abundância, não é assim não. A vida abundante está nele, quando você tem a ele na sua vida, no seu coração. Mas a gente anda tão desvairado, no meio das tempestades, no meio dos problemas, das dores, dos sofrimentos, que a gente parece que está alucinado, ilusionado, iludido. A gente está ilusionado, perdemos aquela capacidade de ver. É o Senhor. Vem, sou eu, vem até mim. E Pedro começa a andar na fé, sobre as águas. Sobre as águas, vou andar ao lado dele, prosseguir, caminhar, continuar, desbravar o impossível. E se o gigante mar me afundar, Deus vai me segurar. Amém?
Eu vou pregar aqui para vocês a semana toda, mas eu precisava começar a falar pelo pilar número 1 da construção, da reconstrução da nossa casa, a fé. Vamos reunir nossa família. Eu tenho feito isso com a minha. Mamãe, depois de 4 meses, passou esse final de semana em casa. Quando a mamãe chegou, eu sentei com ela e falei assim: mãe, escreve aí o que a senhora acredita. Ela falou: como assim? Não, escreve aí na folha. O que a gente acredita na vida? Em relação à família, em relação a casamento, em relação... O que a gente acredita? O que a gente acredita, mãe? Em relação a Deus, a fé, a igreja. Escreve aí. Vamos escrever junto. Esposa, filho, escreve. Ah, papai, eu não sei, então eu vou te ajudar. A gente acredita nisso aqui, ó. A gente acredita no trabalho, filho. Tudo que você tiver que ter tem que ser trabalhar. Não pode pegar nada de ninguém. É disso que eu acredito. Então eu acredito na honestidade. Não importa se a gente vai ser pobre, contanto que seja honesto, porque a vida não acaba aqui. A vida é eterna. Amém? Não pensa que a vida acaba aqui não. A questão é, eu tenho andado de acordo com o que eu acredito, na minha sexualidade, na minha afetividade, no meu relacionamento conjugal, na educação dos filhos. Faça aquilo que você acredita. Amém? Amém, gente? Vai, que não vai dar errado. E mesmo que você se sentir sozinho, se você se sentir com medo, se você ver que está sozinho, ninguém está com você, seus filhos não estão com você, seu marido não está com você, tua esposa não está com você, teu pai não está com você, você está sozinho, na sua família você está sozinho, segura, aguenta firme. No final todos da barca vão dizer: ele era filho de Deus mesmo, ele está certo, nosso irmão estava certo, é ele. Eles vão dizer isso, sabe por quê? Porque o Senhor vai fazer milagres na tua vida, porque Deus vai agir com poder na tua história. Eu sei que não é fácil seguir quando alguém que a gente ama morre. O coração da gente fica sem vontade, fica indisposto. Eu disse isso para uma pessoa que há pouco tempo agora em Marília perdeu também um ente querido. E na verdade foi uma família toda. Eles tinham uma loja de lanche lá em Marília, e eles pegaram o Covid, então morreu. Já tinha morrido o pai de H1N1, quando deu o surto de H1N1, já tinha morrido o pai, agora morreu a mãe, a avó e a neta. E quando o menino veio falar comigo, eu falei: é difícil, né? É muito complicado. Você tem que acreditar em Deus. Você tem que acreditar no Senhor. Você acredita nele? Acredita em Deus. Acredita no amor dele. Não é fácil o que você está passando, é muito difícil, mas você vai ter que seguir a sua fé. Vai ter dias que o coração vai ficar dilacerado. Levanta a mão para Jesus e diz: salva-me, Senhor, me pega nas mãos. E Ele vai te pegar, e você vai indo, e vai indo, e vai indo. Imagina uma mãe que cria seus filhos sozinho, sem o pai que foi embora. Quanta dificuldade, quanta luta, quanta dor. Vai faltando as coisas, você não sabe se trabalha para abastecer a casa, ou se cuida deles, né? Eu passei isso na minha casa, a mamãe. Eu não sei se eu viajo para comprar coisa, para vender e sustentar eles, ou se eu fico aqui cuidando. É difícil, né? A gente vai ficando, vai perdendo, não sabe o que faz. Segue a tua fé. Quando a gente diz eu creio na comunhão dos santos, é porque você não crê naquilo só que você quer, não crê sozinho, não crê em qualquer coisa. Eu acho que você entendeu quando eu falei, senta e fala no que nós cremos. Eu não creio naquilo que eu quero, eu creio no que a igreja crê. Por isso que a gente diz eu creio na igreja católica, na comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos? Eu creio naquilo que os apóstolos acreditaram, no que os santos acreditaram, e agora estão no céu, e isso é a minha vez de estar aqui na terra. Eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus, eu acredito no amor, eu acredito na vida, eu acredito na família. Quem acredita na família aqui diz amém. Você acredita na família? Então eu acredito na família, eu acredito em família, e eu não vou abrir mão disso. Venha o que vier, haja o que houver, aconteça o que acontecer. Mesmo o desastre e a tragédia da traição, não é para acontecer, mas mesmo se isso aconteceu, eu vou acreditar na família, eu vou seguir minha fé, porque se eu for seguir a dor,
Se eu for seguir a desonra, a machucadura, a ferida, não vai sobrar nada. Não vai sobrar ninguém. Não vai sobrar. Está na hora da gente mostrar de fato qual é a nossa fé. Eu acredito na família, mesmo diante das desavenças, dos desastres, das dificuldades, das dores, das lutas, das angústias que hoje acontecem. E quando eu digo isso, eu não estou falando que isso pode acontecer, não, nem é para acontecer. É para se precaver disso, é para se cuidar, é para fugir disso. Mas eu sei que tem acontecido em algumas casas, tem acontecido em algumas famílias. E não é por isso que agora a gente tem que simplesmente esquecer de tudo. Reconstruir a sua casa, a família. Ela me agradará, ela me será agradável, diz o Senhor, e eu me glorificarei nela. A glória de Deus está na família. Se você entende isso, lute pela sua. E se estamos falando em reconstrução, a primeira coluna que eu quero falar aqui, que a gente deve levantar na nossa casa, é a fé. A fé em Jesus, a fé em Deus, a fé no Espírito Santo, na Virgem Maria, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Não a fé que eu quero, não a fé que eu acho, não a fé que eu imagino, não a fé do achismo, a fé que eu herdei dos apóstolos, a fé verdadeira, a fé genuína, a fé que não se mistura com este mundo. Eu acredito, e por isso eu vou andar de acordo com, não tenha dúvida, anda de acordo com a sua fé em Deus. E eu tenho certeza que vai dar certo no final. Amém? Fecha seus olhos um instante, sentado mesmo. Daqui a pouco a gente levanta e a gente vai cantar, e a gente vai rezar um pouquinho agora. Mas quero rezar com você nesta certeza de que eu creio, que você crê, e que nós cremos em Deus. Nós cremos no Senhor, cremos no seu amor, na bondade, na pureza. Nós cremos na verdade, nós não cremos na mentira. Nós cremos que Ele pode acalmar a tempestade. Nós cremos que o caminho para se chegar à vitória é o Senhor, e não a corrupção, a mentira, o roubo, o acerto com o mal, a conjunção com o pecado. Não. Eu não quero junção nem conjunção com o pecado. Eu não quero fazer amizade com o mal. Eu quero sim andar nos caminhos do Senhor. E mesmo que me xinguem, mesmo que me achem um tolo, mesmo que me achem um idiota, ao final, o meu Deus triunfará. O meu Deus triunfará. E eu quero que você nesta hora tome uma decisão dentro do seu coração aí. Eu não sei se você está com a sua família, ou com a sua esposa, ou só seu marido, seu filho, ou só sozinho, não importa. Tome uma decisão dentro do seu coração. Eu vou seguir minha fé, mesmo que me escarneçam. Eu vou caminhar sobre as águas. Eu vou em direção à voz, à palavra de Deus que diz: vem, vem meu filho, ama meu filho, perdoa meu filho, seja santo meu filho, seja um homem fiel meu filho, seja um homem honesto, seja uma pessoa de oração minha filha, seja uma pessoa desapegada, seja caridoso, seja uma pessoa do bem, partilhe os seus bens, viva a alegria do Espírito. A voz, segue a voz, segue a voz. Senhor, se és tu, manda-me ir até ti. Segue. Grandes milagres são os detalhes, a esperança faz cada dia amanhecer. Nem tudo eu posso ver, nem tudo eu posso ver, mas sei que posso crer. Quão detalhista é o autor da minha fé. Posso perder o chão, tudo se abalar, firmarei os meus pés. Nesta rocha eu fico em pé. Se o barco estiver naufragando no mar e o meu Deus me chamar, sobre as águas vou andar ao lado dele, prosseguir, confiar, desbravar o impossível e se
mar se agitar, Deus vai me segurar. Quero convidar você a ficar em pé neste momento. Uma palavra, uma resposta, apenas um olhar, teus cuidados vim buscar. Sei que o teu melhor jamais me faltará, mas tua vontade, ó Pai, é o que vai me sustentar. Posso perder o chão, tudo se abalar, firmarei os meus pés, nesta rocha eu fico em pé. Se o barco estiver naufragando no mar e o meu Deus me chamar, sobre as águas vou andar ao lado dele, prosseguir, confiar, desbravar o impossível. E se o gigante mar se agitar, Deus vai me segurar. Creia. Sobre as águas vou andar ao lado dele, prosseguir, confiar. Levante os seus braços assim, ó. Desbravar o impossível. E se o gigante mar se agitar, Deus vai me segurar. Levante os seus braços. E com a fé que você tem, que eu sei que você tem, eu fiz questão de pregar isso essa noite para provocar a sua fé. A sua fé está sendo provocada nesse momento, como a de Pedro, diante da tempestade, das lutas, das dores, como a fé do povo na época de Ageu, como a fé hoje. Nós vimos na primeira leitura, todo mundo estava zombando de Jeremias, achando que o grande profeta era Ananias. Ananias era o profeta, Jeremias é um tolo. E aí Jeremias falava, e o povo falava, não é nada disso não, é o que Ananias está dizendo. Até que no final a profecia de Ananias é morte, não é vida. E é o que Jeremias falou que triunfou sobre o povo. Veja, trocaram o jugo de madeira por de ferro. Assim muitas famílias estão fazendo, trocando o jugo, o peso das coisas do mundo pelo pecado. É pior. Como pessoas trocando o jugo da dor, da morte de um ente querido por um jugo de ferro, de revolta, de descrença, de abandono de fé, de deixar de crer em Deus, de deixar de servir o Senhor, de achar que não vale a pena, e até mesmo de largar a doutrina da salvação por uma doutrina de perdição, de morte. Está trocando um jugo de ferro, de madeira por de ferro. E você que estava ali passando por tantos problemas. Ah, Rodrigo, mas eu estava com o meu jugo muito pesado. Agora com o jugo da corrupção nas costas, coloca o jugo do erro, da maldição, da infidelidade, do adultério, da mentira, da pornografia. É muito pior esse jugo, e esse jugo é que vai matar você. Porque esse jugo coloca você, como disse Jeremias, sob o domínio de Nabucodonosor, o homem mau, o próprio demônio. Então nesta noite sua fé está sendo provocada. Diante de tudo que você está passando, eu estou passando, nós estamos passando. Estamos vendo quantas agitações, quanta tempestade, quanta vulnerabilidade, quanta instabilidade, quanto problema. Tempestade, o barco está agitado. Aí você não tem visão, você não sabe o que fazer, você fica sem saber para onde olhar. E de repente o Senhor aparece lá no meio de tudo isso e diz: sou eu. Segue a minha voz, segue a minha palavra, segue eu, segue a tua fé, segue a igreja. Não segue os tolos não segue os mentirosos, os falsos profetas, não segue esses Ananias de meia tigela que estão falando as profecias da sua própria cabeça. Segue a palavra de Deus,
Segue a palavra. Segue a fé no Senhor. Rodrigo, mas eu vou sofrer. Eu sei, mas pelo menos você vai vencer. No final, Pedro é salvo, é levantado das águas, ressurge das águas. Talvez você se sente afogando hoje. Talvez você se sente com as águas no queixo, já assim passando da boca, com as águas na cabeça. Talvez você se sente aval, sem pé, não consegue mais se controlar. Estenda as suas mãos e fala para Jesus: salva-me, Senhor. Salva minha família, salva minha casa. Talvez você está passando por um tempo de tempestade mesmo. Talvez você está passando por um tempo absurdo de dor, de tristeza, de angústias, de medos. Talvez você está passando mesmo por esse tempo de tantas decepções e tantos desafios. Mas segue crendo. Se estamos falando reconstruir a minha casa, a primeira muralha, a primeira coluna que temos que reconstruir é a fé. Senta, determina no que é que você acredita. Eu creio no Deus da vida, eu creio na sua palavra, eu creio na sua lei. E se eu tiver que mudar, não é a lei que eu tenho que mudar, é meu coração, é meu caminho, meus passos, minhas decisões. Não é a lei que tem que mudar, sou eu que tenho que mudar. Por isso, as pessoas chegaram ao absurdo. Elas querem falar que aborto não é mais pecado, aborto não é mais errado, não é mais assassinato. Em vez de você querer mudar a lei, muda a sua postura, sua atitude. Você quer dizer que adultério agora não é mais errado? Não. Muda você em vez de querer mudar a lei. Agora as pessoas querem dizer que pode homem com homem, mulher com mulher. Querem mudar a lei, querem mudar a palavra, o que Deus fez. Não muda o que Deus fez. Mudo eu, muda você, muda a vida. É isso que é fé. A fé verdadeira é aquela que nos transforma. Se tua fé não transformar você, ela não é de nada. A fé verdadeira é aquela que me converte, aquela que me transforma. É fé e conversão. É fé e conversão. Eu acredito em Deus e eu vou seguir a sua voz, eu vou seguir a sua palavra. Como nós cantamos hoje no Salmo: ensinai-me a fazer sua vontade, Senhor, a seguir a tua palavra, a seguir o que o Senhor diz e que eu creio. É isso que eu creio. E eu não vou ao contrário ao que creio, eu vou de encontro ao que creio. Eu creio no seu amor, na sua bondade. Vai tomando essa decisão dentro do seu coração e vai rezando pela sua família agora. Converte a minha vida, Senhor. Converte a minha casa, Senhor. Levanta a coluna da fé na minha casa. Restitui a fé na minha família, Senhor. Restitui a fé na minha casa, Senhor. Restitui a fé na minha casa. Vai falando para Jesus. Vai restituindo a fé. Vai, Senhor, reconstruindo a fé. Essa coluna que está rachada, que talvez está quebrada, que talvez precisa ser mais fortalecida. Senhor, eu te peço, reconstrói a fé na minha casa. Eu preciso, Jesus, em nome de Jesus, eu preciso caminhar em direção à fé. Mesmo que eu deixe os 11 no barco e vá em direção a Deus, para trazer o Senhor aqui e todos se prostrarem diante de Ti e dizer: realmente, verdadeiramente, é Ele o Filho de Deus. Você tinha razão, Pedro, era Ele, e a tempestade acalmou, e você venceu. Ele te levantou das águas, Pedro, era Ele. Por isso, Senhor, nós estamos aqui para pedir um milagre para a nossa vida. Consola o coração desta família que perdeu esse ente querido. Consola o coração daqueles que estão perdendo tantos entes queridos por causa do Covid-19. Quantos aqui estão passando por tantas dificuldades, tantas lutas, tantas dores? Quantos aqui estão perdendo seus casamentos por causa de infidelidade? Quantos aqui estão perdendo seus filhos por causa de revolta, de rebeldia, de descrença, de idolatria, de rebelião, de amarguras? Quantos aqui estão perdendo seus filhos que têm se entregado à morte? Senhor, nós te pedimos, levanta o pilar da fé na nossa casa, levanta o pilar da fé na nossa família. Nós precisamos disso, Senhor. Levante os seus braços. Sobre as águas vou andar ao lado dele, prosseguir, confiar, desbravar o impossível. E se o gigante mais se agitar, Deus vai me segurar. Sobre as águas vou andar ao lado dele,
provar o impossível. E se o gigante mais se agitar, Deus vai me segurar. Diga comigo agora, você que está em casa também, aqui na igreja. Fala: Senhor Jesus, eu quero professar, declarar e definir a minha fé. Eu creio, Senhor. Eu creio em Deus. Pai, Filho, Espírito Santo. Eu creio na família. Eu creio no céu. Eu creio no amor. Eu creio na caridade. Eu creio na bondade. Eu creio no perdão. Eu creio no trabalho. Na honestidade. Na fidelidade. Eu creio no casamento. No matrimônio. Eu creio, Senhor, na obra de Deus. Na criação que Deus criou. Eu creio, Senhor, em tudo que o Senhor fala, na sua palavra. Eu creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Eu creio na comunhão dos santos. Eu creio na ressurreição. Eu creio na vida eterna. Eu creio, Senhor. E eu quero andar conforme a minha fé. Eu quero decidir conforme a minha fé. Venha o que vier, custe o que custar, porque eu sei que no final a fé vai te agradar. E o Senhor será glorificado. E eu serei vencedor. Amém, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.